Olá, pessoal do nono ano. Estou aqui para fazer a correção da atividade Primavera Árabe e Guerra na Síria, temas muito importantes para a nossa próxima prova. Então, pegue o seu caderno e me siga nessa correção. Vamos lá. 1. De acordo com o nosso atual estudo, como podemos definir a expressão Primavera Árabe? Essa expressão se refere à onda de protestos e revoluções ocorridas no mundo árabe a partir de 2010. A população de alguns países foi às ruas para fazer manifestações com o propósito de derrubar governos ditadores e reivindicar melhores condições de vida. 2. Qual foi o primeiro país que passou pela experiência da Primavera Árabe? Descreva o estopim desse acontecimento. Foi a Tunísia. O estopim que marcou o início dessa revolução foi o episódio envolvendo o jovem Mohamed Bouazizi, que vivia com sua família da venda de frutas e que teve os seus produtos confiscados pela polícia por se recusar a pagar propina. Extremamente revoltado com essa situação, Bouazizi ateou fogo em seu próprio corpo, marcando um evento que abalou a população de todo o país e que incentivou a concretização da revolta popular. 3. Tendo como referência a charge ao lado, explique o efeito dominó provocado pela Primavera Árabe. Após a derrubada do ditador da Tunísia, Zine Ben Ali, em dezembro de 2010, outros países aderiram às revoluções. Foi o caso do Egito, da Líbia, Argélia e Marrocos, todos situados no norte da África, mais Bahrein, Iêmen, Síria, Jordânia e Omã, situados no Oriente Médio, região asiática. Questão 4. A revolta nesse país teve como objetivo acabar com a ditadura de Muammar Gaddafi. Em razão da repressão do governo ditatorial, essa foi uma das revoluções mais sangrentas da Primavera Árabe. O governo ditador foi morto após intensos combates com os rebeldes no dia 20 de outubro de 2011. Qual é o país retratado nesse fragmento de texto? É a Líbia. Questão 5. Os países destacados nos mapas também passaram pelo processo da Primavera Árabe. Questão A. Quais são esses países, respectivamente? São Argélia e Marrocos. B. Analise o fragmento de texto. A Primavera Árabe ocorrida nesse país teve um diferencial quando comparada aos demais países. Não houve a exigência do fim do poder do rei Mohammed VI, mas sim a diminuição de seus poderes. Qual é o país que apresenta tal realidade? É Marrocos. Questão 6. Observe as fotos a seguir. Aqui temos o rei Hamad bin Isa al-Khalifa, no poder desde 2002, e aqui o rei Abdullah II, no poder desde 1999. Seguindo a sequência das fotos, responda: quais são os países ou reinos que têm esses reis como representantes do governo? São o Bahrein e a Jordânia. 7. Nesse caso, não há exigência do fim do regime monárquico do sultão Qaboos bin Said, que impera sobre o país, mas sim a luta por melhores condições de vida, reforma política e aumento de salários. Qual é o país mencionado nesse fragmento de texto? É Omã. B. Em que parte do mundo está localizado tal país? No Oriente Médio, como já dissemos antes, uma região asiática. Questão 8. Considere a guerra na Síria e preencha as lacunas das afirmações a seguir. Então, temos aqui um fragmento de texto, seguido pelas palavras que se encaixam corretamente em cada lacuna. Então, vamos ler o texto completo. Ao contrário do que aconteceu no Egito, na Tunísia e na Líbia, a Primavera Árabe não derrubou o ditador sírio. No primeiro semestre de 2011, grupos civis protestantes se juntaram aos militares desertores e formaram milícias armadas, contra a ação, ou seja, as ações de repressão de Bashar al-Assad. O governo sírio respondeu com mais repressão e violência, que
que se espalharam por todo o país. Questão 9. Em 2014, um grupo terrorista se aproveitou da situação caótica, ou seja, de conflito, de guerra, e invadiu o território sírio a partir da fronteira com o Iraque. A. Como é denominado tal grupo terrorista? Estado Islâmico. B. Qual a estratégia desse grupo extremista? O Estado Islâmico quer conquistar todo o mundo islâmico, ou melhor, todo o mundo árabe, e formar um califado. C. Esse grupo terrorista surgiu de outra célula terrorista, ou seja, extremista. Qual era ela? Al-Qaeda. Questão 10. Diante da situação de guerra, muitos sírios fugiram para o exterior e procuraram refúgio em países vizinhos. Sítios: Turquia, Líbano, Iraque, Jordânia e Egito. 11. Qual é a relação entre a guerra na Síria e a foto abaixo? O corpo de um menino sírio de 3 anos apareceu no dia 2/9 de 2015 em Bodrum, uma cidade litorânea da Turquia, depois que 2 embarcações com refugiados naufragaram. 12 sírios morreram, pois os 2 barcos superlotados tentavam chegar à Grécia através do mar Mediterrâneo. Questão 12. Em 2015, o governo sírio demonstrou sinais de enfraquecimento diante do avanço dos terroristas e dos grupos rebeldes pelo território. Qual foi o país que ofereceu ajuda a Bashar al-Assad? Por quê? Foi a Rússia. Aliada do governo sírio desde a Guerra Fria, a Rússia enviou tropas militares para atacar os terroristas e bombardear as cidades dominadas pelos rebeldes. Assim, Bashar al-Assad se fortaleceu, permaneceu no poder e retomou áreas que já tinha perdido. Questão 13. Entre 2016 e 2017, os Estados Unidos fizeram ataques aéreos contra o Estado Islâmico e apoiaram os rebeldes para a queda do governo sírio. Por quê? Essa estratégia demonstrava um grande interesse geopolítico estadunidense. Se Bashar al-Assad fosse enfraquecido e deposto, um novo governo sírio poderia estabelecer alianças com os Estados Unidos. 14. 9 anos após o início do conflito, o ditador sírio fala frequentemente em vitória. Tal afirmação é totalmente verdadeira? Justifique sua resposta. Não, a Síria está sob tutela estrangeira. Ainda muito isolado internacionalmente, o país sofre uma grave crise econômica. 15. Qual é a região da Síria que ainda está controlada pelo governo de Assad? Aliás, que ainda não está controlada pelo governo de Assad? Explique. É o nordeste da Síria, na fronteira com a Turquia, controlado pelas milícias curdas, ainda escapa do poder de Bashar al-Assad. 16. Desde 2018, vários refugiados que estavam em países vizinhos estão retornando à Síria. Descreva a situação vivenciada por tais pessoas. A maior parte dos que voltam para suas cidades não tem casas ou trabalhos, nem meios para alimentar e educar as crianças. Essas pessoas dependem de ajuda humanitária internacional. Finalizo aqui a correção dessa atividade. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque a sua pergunta lá nas videoaulas no site do colégio. Até a próxima, pessoal!